Boa tarde, Sr. Fernando. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre um balanço da sua administração nesses primeiros 3 meses, como que foi, as dificuldades que o senhor encontrou e como é que está sendo. Boa tarde, Marcos, e boa tarde a todos que compartilham o site Mídia Mineira, né? Dizer que é uma honra a gente poder estar vindo a público, né? Através das redes sociais, através da internet, para poder falarmos, né, das atribuições que nós temos que estar desempenhando, né, na legislatura da Câmara Municipal de Cataguases. Bom, eu poderia dizer que num balanço preliminar, já que estamos, né, encerrando o 3º mês do início da legislatura, o balanço ele é positivo e produtivo. Ele é produtivo, haja visto que eu vejo muito empenho da Câmara Municipal de Cataguases nas discussões, no debate, nas ideologias de cada corrente. Eu acho que isso é muito produtivo para nós termos uma Câmara assim, eclética, abrangente e também com pensamentos diferentes, porque a democracia é o direito de pensar diferente. Então, eu faço dessa participação produtiva, intensa, que tem sido todas as sessões ordinárias, um balanço muito positivo, não só pela quantidade de demandas, discussões e projetos, requerimentos feitos, como também pela intensidade da proposta, né? Em síntese, está todos chamando para o debate, para a discussão, para a crítica. Eu vejo que é uma crítica contundente, mas também eu vejo que ela é construtiva, uma vez que isso dá aos políticos de situação ou de posição ao prefeito a retaguarda que eles precisam para até se prevenir e corrigir algumas imperfeições. Então está um debate muito intenso, eu estou vendo isso. Eu tenho visto também, o público tem participado. O público tem se manifestado de uma forma natural, ninguém está incitando o público a ir na Câmara ou a falar. Até alguns momentos sou criticado porque deixo, em determinado momento do debate, alguma manifestação ou outra. Acho que isso é ser um pouco assim, justo com o direito que as pessoas têm de ir na casa do povo e dar uma pequena contribuição, até num assunto que é pertinente ao plenário. Então, eu não arrependo de ter concedido esses apartes do público. Outras situações que ocorrer, também irei concordar com a parte, e acho que é por aí, né? Com a anuência da maioria lá em concordando com a participação pública, eu acho que é um diferencial a mais que nós estamos trazendo. Sobre as pessoas que estão falando que estão deixando o regimento de lado, que deveria seguir o regimento, o que o senhor tem a dizer? Eu discordo, porque nós não nascemos com uma regra definida para vivermos. Então, o regimento interno, ele é uma carta com margens que existe no legislativo para nós fazermos um básico, um elementar, um preliminar necessário. Mas o limite é imponderável. Você não pode querer tornar um discurso, um debate, numa coisa mecânica, exata, com tempo marcado, com mecanismo assim, de regulação. Eu acho que tem que fluir, porque naturalmente é um meio de se comunicar que está prevalecendo, ou seja, de acordo com cada situação. Eu acho que essas críticas que são feitas, ela até eu aceito e tenho elas como um parâmetro para eu assim me policiar e não deixar isso virar uma regra. Então, como tem sido exceção, não vejo nenhum problema, acho muito positivo. E quando eu coloco esses assuntos também, eu quero dizer para todos o seguinte: eu não ponho de minha livre e espontânea vontade, eu exponho primeiro no plenário, se eles concordam, né, os vereadores na maioria, com essa situação um pouco assim, como exceção ao controle do regimento interno, e todos concordam. Então, eu não vou atravessando ao regimento de forma unilateral e deixando as pessoas falarem sem isso estar
dentro do contexto. Eu pergunto primeiro no plenário se isso pode. E todos têm concedido como pressuposto eles poderem também estar participando de uma forma mínima. Não é todo momento, não é no expediente, não é na ordem do dia. Geralmente é na hora da tribuna, no grande expediente, onde é para isso mesmo, para ter um debate aberto, franco e de uma qualidade respeitosa, sem nenhum, e não está acontecendo nada diferente disso. Então, aos críticos que falam que eu não estou cumprindo o regimento interno, eu quero dizer que eu não estou fazendo isso arbitrariamente, eu tenho a anuência da maioria dos vereadores, eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, que eu estou primando pelo direito do povo ter vez e voz. Então, eu não vou deixar de fazer porque uma crítica ou outra tem sido feita quanto a essa mecânica que é o regimento interno, porque isso não transgride nenhum conteúdo do que está sendo discutido na Câmara. Isso não traz nenhum demérito para os vereadores, isso não expõe nenhuma briga de baixo nível. Então, tem sido assim, proveitoso, porque os vereadores começam a interagir com a participação pública, e a participação pública começa a ganhar coragem de fazer as abordagens, não só ali, mas fora dali também, uma vez que os vereadores estão abrindo o diálogo para esse momento também. Então, a crítica é pertinente, eu não acho que está errado a pessoa fazer, mas eu estou democraticamente olhando a ponderação da maioria. Então a maioria quer, eu pergunto se pode, eles deixam, e aí sim, a gente vai para, eventualmente, algumas situações de debate, né, com a opinião pública dentro do próprio plenário. Eu acho muito viável isso. Se eu estiver errado, o tempo irá dizer, mas eu acho que eu estou no caminho certo, não me arrependo de ter feito e pretendo continuar fazendo em momentos, né, que for pertinente, né, sempre dentro da boa conduta, do bom costume e da boa educação nas palavras. E isso tem acontecido, eu acho que está sendo produtivo. E eu acredito que o senhor tem contado com o maior número de público que já teve na Câmara até hoje. Pois né? Eu não tenho estatística, mas... Não tenho estatística, mas todos falam isso, eu ouço nas rádios, em alguns sites, blogs também, comentando, né, que está assim, de forma bem assim, transparente, democrática, né, o direito de cada um levantar a sua voz e ter vez para isso. Agora, dentro do balanço que a gente vem falando, tem essa parte produtiva que eu citei, muito relevante, mas tem também, isso não pode ser concluído ainda, mas é uma estimativa de que é uma forma conclusiva também futura de dar certo, é a parte fiscalizadora que o vereador tem desempenhado junto ao Executivo, com muitas indicações, com muitos requerimentos. Então, eu até ia perguntar sobre isso, sobre essas críticas que estão fazendo sobre a atuação dos vereadores em relação aos projetos que eles estão levando para a Câmara, que alguns falam que às vezes os projetos que estão levando não são projetos necessários, né, tipo criar datas, dias, e também sobre muitas moções. O que o senhor tem a dizer sobre essas críticas aos vereadores? Olha, eu penso que a crítica ela vai ser um eterno acompanhante de todas as nossas ações, né? Porque ela vem para nos dar exatamente o tom necessário que a gente precisa para corrigir alguma coisa que estiver errada. Eu acho que podemos até, em alguns casos, estar fazendo indicações de coisas que é do Executivo, mas é no intuito de alertá-lo, porque o vereador ele está atuando nos bairros, nas ruas, então ele vendo uma situação, ele indica para o prefeito. Sobre os requerimentos de datas comemorativas, sobre situações assim de dia de congratulação ou moções de felicitações, eu não posso cercear o vereador de fazer isso.
Eu acho que muitos do que está sendo feito é produtivo também, resgatando o nome do educador físico, o nome do expedicionário, são coisas relevantes para a nossa história e para a nossa grandeza de cultura própria, né? Então, eu acho relevante sim, não desconsidero isso não, porque para quem não participa fica uma sensação de desnecessário, mas para aquele que é o envolvido no assunto, é uma valorização que é importante, tem que ser feito. E esses projetos autorizativos que o pessoal também tem criticado, falando que projeto autorizativo é mais para fazer pressão no executivo? Olha, eu discordo também. Eu acho o seguinte, o projeto de lei autorizativo, ele está facultando o prefeito, se ele quiser usar, ele usar. Se ele não quiser, ele não precisa usar. E isso é uma atitude nobre da Câmara. Por quê? Porque ela passa a legalizar uma série de coisas que o Executivo não pode fazer sem lei e que ele, legislador, coloca à disposição para ficar, vamos dizer assim, no banco de dados do Executivo, a hora que ele quiser usar uma, duas, acaba adiantando várias vezes, ele já ter desburocratizado um problema. Vamos supor uma doação para uma entidade filantrópica. A lei autorizativa permite, se a pessoa se enquadrar em utilidade pública, for uma lei dentro do padrão que exige, né, fazer esse tipo de doação para essa instituição. Mas ela pode ser dada num mês e não no outro, ou dada o ano todo e um ano não dá nenhum, porque vai depender das finanças do governo e da vontade política do mandatário do Poder Executivo querer fazer. Então ele já tem à disposição dele, né, no banco de dados lá, leis que permitam que ele faça, por exemplo, concessões para passe de ônibus de estudante da área rural, para passe de ônibus de estudante na integralidade, para, por exemplo, construir uma capela mortuária, igual foi sugerido também. Mas você acha que isso não pode, de repente, trazer também uma certa pressão popular, uma vez que o Legislativo já autorizou e o Executivo, às vezes, não pode fazer agora? Tomara que traga mesmo, porque aí nós, por exemplo, estamos vendo que a nossa capela mortuária ela é muito sofrida pela ampliação de número de óbitos que vem acontecendo. E temos duas disponibilidades, na parte inferior do cemitério e na parte superior. E haja visto que o cemitério começou na parte superior e veio descendo. Então, lá em cima não se pensou nisso. Então, foi uma atitude muito boa do vereador, se não me engano, José Augusto Titonelli, de idealizar isso e facilitar para o Executivo, quando ele puder, que as finanças permitir, ou através de um convênio, ou através de uma verba parlamentar de algum deputado ou senador, trazer o recurso necessário para poder construir uma capela que é necessária, todos sabemos, né? E já não está comportando mais o atual como está. Então, eu acho a lei autorizativa um dispositivo legal e muito democrático, que o prefeito usa se ele quiser. E a pressão que possa acontecer é para o bem comum, então ela é válida, porque só faz o município ter que investir mais. Então, se houver essa pressão por parte da sociedade, vai ser exatamente o grande diferencial para se conquistar as coisas que a cidade precisa. Porque se for uma necessidade da coletividade, com certeza, né, não haverá nenhum obstáculo burocrático para atrapalhar. Agora, quanto à parte financeira, a gente sabe que os recursos são priorizados para a saúde, para a educação, né, e que isso viria num plano inferior de prioridade. Então, a coletividade iria entender que, não tendo dinheiro, tem que esperar um momento. Mas poderia vir verbas de fundo perdido, doações, poderia ter alguma verba parlamentar também, que encaixaria, e aí seria assim,
tudo de facilitador para o prefeito, para os secretários dele fazerem, porque o vereador foi proativo, ele tomou iniciativa, né, tendo uma visão de ajudar o executivo e não de competir, até porque a lei autorizativa não impõe, então ela não é inconstitucional. Se ela gera custos, ele só irá acontecer se o prefeito quiser. Então ela autoriza a ele gastar legalmente uma verba, seja numa construção, numa doação para uma data comemorativa de um clube de futebol, para um vale transporte de um aluno da área rural, que isso já vem acontecendo em algumas situações e não tem a lei. Aí é que está errado. Então, as leis autorizativas, elas são bem-vindas, são democráticas e é um avanço praticá-las. Eu sou 100% favorável às leis autorizativas, desde que, né, fique sempre como um dispositivo para o executivo poder utilizar no melhor momento, fazendo a gestão financeira junto com a prioridade de se fazer o investimento. E sobre os projetos, eu tenho observado que até agora os projetos que foram enviados para o Executivo, todos foram vetados. Nenhum retornou com ok, todos foram vetados na íntegra. O que o senhor acha disso? Está faltando o diálogo do Executivo com o Legislativo, ou os projetos realmente não estão sendo benéficos para o Executivo? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Marcos, eu quero dizer para todos que compartilham do site Mídia Mineira e também de todo o envolvimento que a gente tem com os meios de comunicação, é o seguinte, eu acho que o Executivo está respeitando demais, e isso é muito bom, o Legislativo. Ninguém interfere lá, ninguém vai lá para saber o que está acontecendo, pede a palavra porque foi citado. Então, quer dizer, eles estão deixando o Legislativo fluir com a independência que lhe é peculiar. Do mesmo jeito, nós do Legislativo temos que entender e aceitar a posição do Executivo, de querer também pensar diferente. Então, não é porque eles estão vetando os projetos na maioria, ou os requerimentos, que nós teremos que ficar do lado de cá contrário a isso. Não, acho que nós temos que ser criativos, né, de fazer uma resistência naquilo que for uma prioridade, que a gente insistir, fazer a derrubada do veto. Ontem aconteceu uma coisa até interessante, o projeto do Joãozinho, por exemplo, que segundo ele já estava até combinado com o prefeito, que era só fazer o projeto autorizativo, mas chegou lá no Executivo e vetou. Então foi uma coisa assim que ficou meio, parece que faltou diálogo nesse ponto. Não, né? Eu ia até dizer exatamente isso a posterior. Na verdade, quando a gente fala dessa independência, ela é muito benéfica, mas ao mesmo tempo falta uma ponte de ligação aí, tanto do Executivo para o Legislativo, quanto do Legislativo para o Executivo, para exatamente, né, não haver uma má interpretação. Então, com certeza, eu acho que o fator que está dando essa rejeição de projetos e causando vetos, e por contrapartida muitos vetos sendo derrubados pelo Legislativo, é o puro indício disso que você está falando. Está havendo muito falha na comunicação, que às vezes está sendo feita uma leitura diferente da ideia do propositor. Então, quando chega lá, às vezes nas entrelinhas da lei, do projeto de lei e do requerimento, há uma interpretação distorcida, né, do que o legislador está querendo. Do mesmo modo, quando vem o veto, não está havendo a leitura também correta do que o Executivo está vetando. Porque às vezes as duas coisas podem até ser aceitáveis, né? Tanto o pedido do projeto ser aprovado, quanto também o veto dele ser encaminhado. Nós temos que lidar com isso com sabedoria. Talvez seria interessante uma conversa até do prefeito com o vereador que propôs o projeto, para de repente chegar num acordo antes do veto. Exatamente. Eu acho que nós podemos aperfeiçoar muito nisso, porque agora que começou a vir as respostas do Executivo, e nós percebemos essa situação. Então já está na hora de repente,
a gente fazer um intermédio, ter alguns interlocutores, para assim, não haver desgaste da pessoa achar que é pelo lado pessoal que está se levando ou pelo lado político, né? E às vezes não é. Por exemplo, você citou que foi tudo previamente combinado com o João Manuelino, né? Parece que foi sim, né? desfeito. Ele indica. Aí, parece-me que também o Geraldo até mencionou que foi uma mudança técnica, um técnico de área orientou o Cezinha que ele não fizesse o que estava previamente combinado. Após a conversa. Por quais razões a gente não sabe, talvez teremos que perguntar a ele. Mas poderia então mediar toda essa situação uma comissão de intermédio ao projeto nas reais intenções que o projeto tem junto ao executivo, para ficar claro que não há nenhum cunho político ou partidário ou pessoal por parte do projeto, e do mesmo jeito não há nenhuma rejeição especificamente porque não é um aliado ou é uma pessoa que está em litígio com o executivo. Então, eu acho que é uma boa saída nós pensarmos em fazermos juntos, né, executivo e legislativo, uma transição, não como transição de governo, como foi feito na mudança de governo, mas uma transição assim, de chancelas, por exemplo. Ponte, né? A gente tem as nossas rubricas de projetos e o executivo tem a rubrica de sancioná-las ou vetá-las, e nós podemos até derrubar e promulgar. Então, não é medindo força que a gente vai falar que um é mais forte do que o outro, e sim achando um denominador comum. Eu acho que vai caminhar para essa situação, uma situação assim, mediadora, né? Uma comissão temporária, por um tempo determinado, para os relacionamentos serem entendidos de ambas as partes, porque no momento até está muito cedo para também termos tudo já bem definido e alinhavado como um acordo, né? 3 meses é muito pouco, para nós querermos, assim, já com 3 meses, que esteja tudo sendo feito dentro do propósito normal de ambas as partes. Quando você lida com ações diferentes, com instituições diferentes, tem que se adaptar o jeito de olhar de cada um. O nosso olhar é de uma forma, o executivo olha por outro prisma. Então nós temos que tentar olharmos juntos numa mesma direção, né? Numa direção de evolução para a cidade de Cataguases. Sim. Eu acho que dessa dificuldade nós temos que tirar lições para encontrarmos soluções e não fazermos críticas sem apresentar uma maneira melhor de resolver. Eu acho que vai caminhar para isso, porque sem esse diálogo é ruim para todo mundo, para o executivo, para o legislativo. A cidade acaba perdendo. Acaba perdendo, exatamente. Então, eu acho que vai ser a solução para minimizar os danos, né, do vereador se sentir desprestigiado e também do prefeito não ser mal interpretado, achando que está sendo vetado por retaliações. Então, eu acho que vai ser facilitado isso no decorrer do tempo. Eu costumo dizer o seguinte, cara, tudo, né, desde a época que eu fui gestor, secretário de Finanças, de Saúde, até agora como vereador e presidente da Câmara, nós temos que ter um pouco de calma e dar tempo ao tempo, dentro de uma lógica também que a gente possa aguardar. Não é esperar 1 ano, 2 para ver, começar a trabalhar, mas eu acho que 3 meses só para ter uma equação perfeita, para ter uma diretriz definida, um plano de metas, né? Não tem como. O governo municipal nem fez o planejamento estratégico dele, que é o PPA. Né? Ele está elaborando isso. E nós já estamos querendo que ele cumpra as campanhas, os projetos de campanha. Pô, nós estamos com 3 meses, ele tem 4 anos para isso. Estou dizendo que ele vai cumprir ou não vai cumprir. É o que tem tomado muito tempo ultimamente, até a questão da Copasa, tem tomado muito tempo na tribuna. É um assunto polêmico, eu tenho certeza que a maioria dos vereadores é contra a cobrança antes da prestação de serviço. Nós todos somos a favor do saneamento, não tenho dúvida,
e a Copasa é uma das firmas mais preparadas para isso, mas a gente não concorda com essa cobrança antes do momento do tratamento. Se for um projeto para a Câmara solicitando o cancelamento do contrato da Copasa, os vereadores com certeza vão aprovar. Porque eles vão ter que prestar conta disso para a sociedade que quer isso. Inclusive já tem até um projeto, parece, lá do Titonelli, né, autorizando. Ele até pediu assim, uma paralisação no projeto até o momento oportuno que ele achar melhor, para ele poder fazer exatamente as mudanças e se adequar ao que o executivo for vir a fazer, porque de repente ele vai esperar o executivo tomar a iniciativa e depois fazer o que ele achar melhor. E outros projetos virão também, a gente tem exemplos de outras cidades aqui perto que estão na mesma situação de Cataguases, e a Câmara agiu, e o prefeito agiu também. Então, eu acho que com 3 meses incompletos como estamos agora, né, é muito cedo para querer uma ação conclusiva. Eu acho que nós estamos dando os primeiros passos e não podemos querer um resultado que é de médio para longo prazo no curto prazo. Então, eu acho que tanto o vereador, quanto o prefeito, quanto o secretário precisa de um pouco de tempo, né, para a pessoa poder ter assim a linha do tempo, certo, do que pode, do que o dinheiro que está chegando pode também financiar, porque como é que ele vai fazer se de repente ele não tem poder fazer os projetos dele, não? Para ele fazer um diagnóstico da prefeitura, né? Então ele nem fez o diagnóstico ainda. Quando ele fizer o diagnóstico, né, até dos secretários dele, das ações que a secretaria dele tem que fazer, aí sim ele vai poder, né, ver um horizonte de atender, né, o que precisa dentro da ideia dele de fazer o melhor para a cidade. Agora, com 3 meses, sem finanças equacionadas, sem racionamento, sem ajuste fiscal, como é que ele sai de uma situação de custo altíssimo para soluções que requer complexas ações? É muito difícil. Então, acho que 3 meses está sendo um tempo muito curto para cobrar projetos realizados. Eu acho que pode sim cobrar diagnóstico. Projeto ainda tem que demorar um pouquinho mais. Certo. Vereador, quero então te agradecer por essa entrevista exclusiva, te dar os parabéns pelas conduções lá que o senhor está tendo, pela forma democrática que o senhor está conduzindo lá e deixando o povo mesmo usar a Câmara, né? E te agradecer por tudo. Não, eu que agradeço, Marcos. Eu vejo a sua presença lá e você faz um bom jornalismo, né? Você é imparcial e as críticas elas têm que vir à tona, seja a minha pessoa de vereador ou a de qualquer outro, ou a do prefeito e a dos secretários, mas é sempre com esse intuito, né? De avaliarmos uma possível solução melhor para poder melhorar o que está sendo criticado. Então, não vejo nenhuma forma assim negativa nesse relacionamento entre os jornalistas e o poder público, seja no legislativo ou no executivo, mas como eu disse, eu acho que também está muito cedo para a gente definir culpados, definir falhas, acertos. Está tudo muito cedo até para falar que houve um acerto na escolha, houve um erro na escolha, ou houve um acerto ao tomar tal atitude, houve um erro em tomar tal atitude. Até porque não houve tempo para maturação de tudo isso. Então eu peço um pouco mais de tempo, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo, porque as coisas vão fluir de acordo com a prioridade que a cidade precisa. Eu quero agradecer ao site Mídia Mineira, a sua ação lá na Câmara e pôr à disposição o meu tempo, sempre que for preciso, para fazer as prestações de serviço necessárias. Eu que agradeço. Obrigado.